Olá, um nome do agro, uma liderança do nosso amado Alto Vale do Itajaí. É jovem, é eloquente, é o futuro certo na política catarinense. O nosso convidado especial do quadro Democracia Agora é o deputado federal por Santa Catarina, Rafael Pesetti. Nos conte um pouco mais sobre as suas origens, as suas atividades anteriores à vida parlamentar, que a grande mídia não vê, o homem do dia a dia, o pai de família. Eu venho de uma cidade de 3 mil habitantes, que se chama Atalanta, fica pertinho de Ituporanga, que é a terra da cebola, a cidade onde hoje eu moro. Mas eu sou natural de Petrolândia, porque a gente se criou em Atalanta, Atalanta não tem maternidade. E aí, quando a mãe precisou parir, ela foi para Petrolândia, enquanto minha mãe estava na maternidade, meu pai foi para Ituporanga para trocar de carro. Levou minha mãe com 147 e foi buscá-la na maternidade com um Fusca vermelho, que pegou fogo 3 vezes, inclusive. E nas 3 vezes eu ajudei a apagar, foi com aquele Fusca que eu aprendi a dirigir. Então foi nesse contexto aí, vivendo na roça, trabalhando nas lavouras de fumo principalmente, e depois cebola, que eu me criei. Eu, a minha irmã, que é 2 anos mais nova, meu pai e a minha mãe. Os meus pais, eles não têm muito estudo, os dois se conheceram e continuaram trabalhando na roça, ali que a gente se criou, né? E aí quando eu fiz 12 anos de idade, eu quis ir para o seminário, porque eu queria ser padre. E aí eu fiquei 4 anos no seminário, até 2003, eu saí no dia 7 de setembro de 2003, o dia da independência. E aí voltei para Atalanta, comecei a faculdade de jornalismo. No meio da faculdade comecei a trabalhar em emissoras de rádio, ali no Alto Vale do Itajaí, e foi lá que eu conheci o Peninha. Eu era um jornalista muito inquisitor, jornalista novo sempre assim, tá? Eles querem mudar o mundo em 3, 4 dias. E aí eu era um desses também, né? O jovem, ele tem essa vontade de realizar as coisas muito rapidamente. E aí eu conheci mais de perto o deputado Peninha. O Peninha é um cara que disputou 8 eleições na vida, venceu todas as 8, e com ele que eu aprendi o pouquinho de política que eu sei, né? Entrevistando o Peninha, entrevistando, ele gostou do meu perfil, ou se ele não gostou, eu acho que ele queria se livrar do jornalista que ficava emparedando ele o tempo inteiro e convidou, né, aquele moleque que trabalhava na rádio em Ituporanga para ingressar na equipe dele. Ele era deputado estadual nessa época. Aí em 2010 o Peninha se elegeu deputado federal e eu arrumei um espacinho na mochila e me joguei para Brasília junto com o Peninha. Numa viagem de carro com um Gol 97 que eu tinha, um Gol lindo, todo... Ele era prata, meio cinza assim, os trincos meio cromados, espelhinho cromado, alavanca de trocar marcha cromadinha, coisa mais querida. Foi com esse Gol que eu vim, lá de Atalanta até Brasília. Meu tio era caminhoneiro, ele pegou um calendário na parede, virou de costas e desenhou o mapa. E aí cheguei em Brasília, mas sem pai, sem mãe, não tinha nem onde ficar aqui. Então nos 3 primeiros dias de Brasília eu morei dentro daquele Gol. E depois eu conheci um outro rapaz que estava na mesma situação que eu, a gente começou a dividir aluguel e aí comecei essa minha trajetória aqui em Brasília, né? Trabalhei 15 anos com o Peninha, dos 15, 12 foram aqui na capital federal. E todo dia, eu chegava aqui no Congresso para trabalhar, todo dia, tá? Não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem. Todo dia eu vinha e me emocionava. Eu tremia quando eu via o prédio do Congresso Nacional. Aquelas 2 torres, uma cúpula virada para cima, outra emborcada. Porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu, um menininho lá da roça, lá de Atalanta, uma cidade de 3 mil habitantes, olha onde é que eu tô, cara. Eu vim trabalhar com um deputado federal e eu virei chefe de gabinete desse deputado. Quando o Peninha resolveu pendurar a chuteira e me escolheu para ser o sucessor, numa atitude que eu admito até talvez um pouco irresponsável, né? Era o que eu imaginava na época, porque tu pegar um cara que disputou 8 eleições e venceu todas e passar todo esse legado para um menino de 30 e poucos anos que nunca tinha disputado uma eleição, não imaginava naquela época que era a atitude mais sábia. Mas o Peninha sempre conseguiu ver além da montanha. Quando todo mundo via um monte de pedra,
o Peninha conseguia enxergar o que é que tinha atrás desse monte de pedra. Eu acho que ele viu algumas coisas em mim que eu mesmo não via. E aí a gente foi para a campanha, né, com o apoio do Peninha principalmente, de muitos amigos, muitas lideranças políticas, e no estalar de dedos eu deixo de ser assessor de um deputado para ser o deputado. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia estar com esse botão aqui, ó. Os deputados federais usam esse botão para diferenciá-los e para dar acesso a alguns lugares aqui, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que um dia eu ia usar isso aqui. E aí estou na peleja, né? Aprendendo bastante, porque eu sou um cara novo, tenho 37 anos de idade, né? Conversando com pessoas que têm mais mandato aqui em Brasília e conversando principalmente com quem está na ponta, né? Pagando meu salário e torcendo, rezando para que eu faça um bom trabalho aqui. A política no Brasil hoje está variada em relação à diversidade partidária e ideológica. De que forma o senhor vê esta diversidade dos seus pares e da própria sociedade? Como construir pontes em tempos tão polarizados? Na minha visão, política é a arte de tu colocar pessoas ao redor de uma mesa que pensam diferente e tentar aprender, né, umas com as outras. Eu, como sou bastante novo, escuto um pouco mais do que falo, até porque tem duas orelhas que parecem duas antenas parabólicas, né? Então tenho usado isso a meu favor. Eu tenho escutado bastante, tenho aprendido bastante, mas a maior ponte que eu me sinto na obrigação de fazer aqui em Brasília nem é com os meus pares. A ponte que eu preciso fazer é com a turma que mora em Santa Catarina, que tem a sua visão de mundo e que se sente representada por mim. Eu não tenho obrigação de agradar a cúpula do meu partido, líderes políticos aqui tão influentes. Essa obrigação eu não carrego, esse peso não está sobre as minhas costas. A obrigação que eu tenho é a de representar o que milhões de catarinenses pensam a respeito de Brasília, a respeito da política. Então, eu tenho trabalhado bastante, tenho lido bastante, mas acima de tudo tenho conversado muito com as pessoas, porque eu quero que ao final desses meus 4 anos de mandato, as pessoas possam bater no peito para dizer, olha, eu apostei nesse menino, eu tenho bastante orgulho dele. Quais são as suas premissas básicas, aquilo da qual o senhor não abre mão quando precisa tomar decisões como representante do povo catarinense? O Luiz Henrique ensinava que você pode brigar com todo mundo na política, você pode brigar com seus pares, né, com a sua família, você pode brigar com os seus líderes, você não pode brigar com a sua consciência. Então, eu tive uma infância difícil, assim como milhares e milhares de pessoas têm, em Santa Catarina e no restante do Brasil. E uma coisa certamente não faltou, que foi a educação dos meus pais. Desde muito cedinho, eles me ensinaram aqueles princípios básicos, né? E que hoje até nem são tão cultivados assim, que é a honestidade, que é a humildade, que é respeitar as outras pessoas, independentemente do que elas pensam a respeito de ti. Então disso eu não abro mão nunca, né? De ter humildade o bastante para, se precisar, mudar de opinião também, se for convencido para tal, e de ser honesto, né? Honesto consigo mesmo, honesto com a sua família, com seus amigos, e agora, né, na posição que eu ocupo, ser honesto com os eleitores. Porque, afinal de contas, eu sou um funcionário. Tem muito político que se coloca na posição de patrão. Ele chega no lugar, numa comunidade, numa cidade e determina. As coisas têm que ser assim, assim, assado. Eu faço diferente, né? Eu chego lá para escutar e para fazer aqui em Brasília o que elas determinarem. A gente não pode nunca, na condição de político, achar que tem a caneta na mão e virou dono do mandato. Eu sou um representante de mais de 68 mil pessoas que votaram em mim, me escolhendo para representá-las, para ser a voz dessas pessoas que estão em Santa Catarina. Então disso eu não abro mão nunca, da honestidade. Qual foi a sua ação na política que mais lhe enche de orgulho? O que mais me enche de orgulho aqui em Brasília é poder ser a voz dos agricultores, dos pequenos produtores. Eu defendo bastante quem trabalha na roça porque foi da roça que eu saí, é da roça que os meus pais trabalham ainda e foi da roça que eles conseguiram dinheiro para pagar a minha faculdade, para manter a minha irmã nos estudos. Apesar de os meus pais não terem muito estudo, eles sempre incentivaram muito minha irmã e eu
a persistir, né? E eles eram chatos demais nisso aí. Quando a gente chegava em casa com uma nota que nem era baixa, né? Quando a gente chegava com uma nota abaixo de 8, a gente já ia para o puxão de orelha. A gente tinha que trabalhar na roça como todo mundo que trabalha na roça tem que trabalhar, né? Desde criança, quando já faz sombra na terra, a criança já faz o seu servicinho, já ajuda, né, com os serviços por lá. Mas esse trabalho nunca impediu que a gente pudesse ter o tempo necessário para poder estudar, né, se dedicar às tarefas, e os meus pais não aceitavam nota baixa, não. Então, como eu tive uma vida desse jeito, muitas pessoas também têm e já tiveram. E eu tenho muito orgulho agora, na condição de deputado, poder estar aqui representando esses produtores rurais, porque é uma turma que sofre demais, que tem pouca visão, assim, pouca atenção, um olhar nada muito gostoso do governo, e é um pessoal que está com o sol no lombo o dia inteiro, né? Com uma jornada de trabalho que sempre... Esse pessoal precisa de atenção, precisa de cuidados diferentes, e eu aqui em Brasília faço o que posso para dar essa atenção, né? Para tentar ser a voz deles aqui no Congresso Nacional. Isso me enche de muito orgulho e é isso que me faz acordar todo dia de manhã e vir para cá enrolado nessa gravatinha, com um sorriso no rosto para continuar trabalhando. Para que os catarinenses conheçam ainda mais e melhor o senhor fora da esfera política, gostaríamos que indicasse um livro e uma música da sua preferência e falasse um pouco sobre essas indicações, dizendo o porquê das escolhas. Quando eu fui para o seminário, a gente lá aprendeu disciplina, né? Tinha horário para tudo. Então, tinha horário para acordar, para rezar, para tomar banho, para trabalhar, para estudar. E estudar a gente tinha um período muito grande. E lá a gente foi levado para o hábito da leitura. Foi no seminário que eu li, talvez, o livro que marcou a minha vida, de um autor que até ele é bem controverso, assim. Muita gente vai ver essa entrevista e vai dizer, eu não acredito que esse cara lê esse autor aí, mas eu o leio porque muito daquilo que ele escreve, ainda hoje, né, tá bem atual e eu levo para a minha vida. O autor é o Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, que é um filósofo morto já faz bastante tempo, e o livro é Humano Demasiado Humano. Esse é um livro assim, de uma filosofia muito simples, né, muito fácil de entender, com palavreado nada rebuscado, que eu li na época do seminário e até hoje de vez em quando eu tenho como livro de cabeceira para dar uma consultada. E a música, eu escuto de tudo, não, de quase tudo na verdade. Pagode eu não sou muito chegado, mas de tudo que eu escuto talvez o que me agrada mais é moda de viola. E se eu tiver que escolher uma dessas modas de viola, talvez Pagode em Brasília seja a que eu mais goste. Pagode em Brasília do Tião Carreiro e Pardinho. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Vocês devem já ter escutado essa música em algum lugar. E eu gosto dessa aí porque, primeiro, né, fala de Brasília, e em Brasília eu me sinto em casa, afinal de contas eu já estou no meu 14º ano aqui, e porque também me remete a festas de família. A gente sempre, na família do meu pai, os Pezente, a gente sempre se reunia nas Páscoas para celebrar a vida, né? E aí eu aprendi a tocar violão no seminário, sou um violeiro bem meia boca, mas junto com outros integrantes da família que tocavam gaita, tocavam violão, eu pegava meu violãozinho, tocava, e quando eu escuto essa música, Pagode em Brasília, eu lembro das festas que a gente fazia com os meus pais, com os meus tios, meus primos e a minha irmã. Eu fico bem feliz que as pessoas começaram a se interessar por política há algum tempo. Um tempo atrás as pessoas sabiam os 11 titulares da seleção brasileira. Hoje, até porque a seleção está bem mal das pernas, o pessoal já não sabe, né, se está de pegada assim 4 ou 5 nomes. Mas todo mundo é capaz de falar pelo menos de cara metade dos ministros do STF. As pessoas, por conta da internet, começaram a ter acesso ao que os políticos fazem em Brasília, em Florianópolis, nas câmaras de vereadores. Isso me deixa muito feliz, porque a maneira de a gente poder mudar o Brasil é por meio da política. E na política tu tem 2 caminhos. Um é reclamar, o outro é participar. Participe você também.